Vamos abrir então 1 Coríntios 7, 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se deles não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Versículo 38. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Na nossa história, o Senhor nos abençoou em demasia, nos dando mestres que nos ensinaram a importância da família e como viver em família. E que uma igreja sólida é uma igreja constituída de famílias sólidas. Isso trouxe abundância de graça para as famílias. Isso trouxe direção para os filhos, para os casados. Não temos como agradecer ao Senhor tanta benesse com esse ensino que recebemos a respeito de família, tanto de forma teórica como de forma prática, vendo naqueles que nos discipularam a prática daquilo que nos ensinavam. Entretanto, toda a ênfase não cuidada à luz das Escrituras, toda a ênfase que venha das Escrituras, mas que não retire das Escrituras seu próprio balanceamento, suas próprias correções, ela vai redundar em erros. E assim aconteceu conosco, com esse tema de família. A correção é simples, mas importantíssima, indispensável e profunda, e tem reflexos, o erro tem reflexos práticos, e o conserto vai ter seus reflexos práticos também. Há uns 4, 5 anos atrás, eu creio que vocês nunca ouviram isso, não sei, acho que não tive oportunidade de compartilhar com vocês isso. Tínhamos uma reunião só com mulheres na igreja. O objetivo principal era vacinar as irmãs na igreja contra a crescente onda de feminismo que retira a mulher do seu verdadeiro papel quando se casa.
E me foi dado a mim a incumbência de trazer, compartilhar uma palavra com as mulheres. Naquela ocasião eu tinha bem certeza do que teria que ensinar para as mulheres casadas. E isso ainda é uma emergência, ainda é algo em falta. Tal a quantidade de pensamentos mundanos que facilmente penetram no nosso meio. E eu sabia muito bem o que dizer para as mulheres casadas. E compartilhei naquela ocasião com as irmãs a respeito da missão de mãe. Me desdobrei ali procurando mostrar para as irmãs quão grande e divina é essa missão. A ponto de Paulo dizer que a mulher será salva. Será salva. Através dessa missão de mãe. Não é salva do pecado, salva do inferno, mas salva dos enganos que o mundo apresenta. Salva de uma vida fútil. Se ela aprende a se dedicar como mãe. Não vamos aprofundar isso. Eu entrei o máximo que eu pude nessa pregação. Mas enquanto eu estava em casa, meditando, anotando alguma coisa para falar, depois que eu anotei tudo que tinha para falar sobre a missão de mãe, eu fiz uma pergunta ao Senhor. Sim, Senhor, missão de mãe. E as solteiras? O que eu digo para as solteiras? Falando de nossa história, um dos nossos erros, historicamente, foi toda vez que se reunia jovens, principalmente nos primeiros anos. A palavra dada para esses jovens era obediência aos pais e preparo para casamento. Obediência aos pais e preparo para casamento. O que eu digo para solteiras? Como eu vou falar de missão de mãe para solteiras? A voz que eu creio ter ouvido me disse mais ou menos assim: por que você finalmente não resolve ensinar o que está na minha palavra? Eu, quando ouvi essa voz, eu já perguntei: está falando daquele capítulo? Aquele capítulo que eu não gosto? Porque não encaixa? Aquele capítulo que eu tenho passado por cima e me lembrei quantas vezes, lendo o Novo Testamento, ao chegar aqui, não prestei atenção. Não, isso que Paulo está dizendo, passa por cima. E nunca, em todos esses anos de nossa vida de igreja, dissemos para casados e solteiros o que a palavra de Deus diz aqui. E o resultado que nós colhemos é um resultado mundano, de pressão sobre os jovens. Eu vou contar para vocês como e por quê. Aonde, no fim das contas, no nosso meio, solteiro é discípulo de segunda categoria. E eu disse: Senhor, então eu vou ter que me converter a esse texto. Eu disse: então te converte e prega. E eu fui para essa reunião com essas irmãs e preguei isso que está aqui. Isso que a Escritura diz, que os solteiros são superiores aos casados. Se deve haver alguma comparação, se entre solteiro e casado alguém é superior, aqui está dizendo que os superiores são os solteiros. E que os casados são gente dividida. Porque cuida das coisas do Senhor e das coisas do mundo. Porque tem que agradar a mulher, porque tem que agradar o marido. Isso é o que diz o texto. Então, com fé e arrependimento, anunciei isso às irmãs. Dando como correção, reconhecendo ali o nosso erro histórico nesse sentido.
Quero contar para vocês os reflexos disso. A maioria de vocês não sabem. Eu nunca levei esse assunto adiante. Por falta de tempo, espaço, etc. e tal. Mas a quantidade de abraços que eu recebi de irmãs principalmente, solteiras, e já passada dos 30, quase 40, e o que eu ouvi dessas irmãs me confirmou o quanto nós estávamos errados e quão importante era o que o Senhor estava falando. Eu lembro especificamente de uma irmãzinha muito querida, uma irmã que está, eu não sei que idade tem essa irmã, certamente passada dos 30, uma irmã que você vê Jesus na face dessa irmã, está conosco desde que era uma adolescentezinha. Ela veio, me abraçou e disse: Marcos, você não sabe o peso que você tirou das minhas costas hoje. Eu quero te falar assim. Eu vejo vocês, os pastores, as esposas de vocês, os filhos, as famílias. Eu penso, eu gostaria de casar. Eu gostaria, para poder seguir os passos de vocês e formar uma família como eu vi vocês formando. Mas, Marcos, e me disse muito clara, forte, claramente, Marcos, eu não preciso disso. Jesus é suficiente para mim. Eu sou plena, eu sou feliz. Uma me disse, outra disse. Logo depois íamos ter uma reunião com todos os jovens. Eu pedi para essas irmãs, chega na reunião de jovens, fala isso. Chegou numa reunião com rapazes e meninas, solteirada, lá naquele anfiteatro da Escola Parque. Algumas dessas irmãs se levantaram. Vou resumir para vocês. Esses jovens, em tom uníssono, e éramos ali eram uns 800 que estavam ali reunidos, em tom uníssono, disseram: Marcos, então, por favor, tira os adultos de cima de nós, que nós não aguentamos mais. É uma pressão, é líder, é pastor. Quando é que casa? Onde é que vai falar? Por que não achou a menina? Blá, 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 blá. Tira essa gente de cima de nós. Eu olhei e disse: meu Deus, onde é que nós estamos? Irmãos, o conceito mundano mais moderno é que é melhor nem casar mesmo, aproveitar todas. Mas esse conceito da importância do casamento como coisa fundamental na vida ainda existe. E é um conceito mundano. É um conceito do mundo. Onde nós estávamos que não vimos Paulo dizendo: estás livre de mulher, não procures casamento. Onde nós colocamos esse texto? Dentro de nossa visão sobre as famílias. Prometi isso aos jovens, vou tirar essa gente de cima de vocês. Demorei demais para cumprir a promessa. Lá se vão 3, 4 anos, não sei, no mínimo 4 anos. Fui a um retiro, surgiu no Brasil como resultado, como necessidade por um resultado negativo dessa nossa falta de visão. Os que vão ficando solteiros e não se casam já não são considerados, já não se tornaram considerados de segunda categoria. São de terceira. Porque já estão passando do tempo e não casam. Os de segunda categoria são os jovenzinhos. Que os adultos, em todo momento, seja aconselhando sério, seja numa conversa boba no baba, diz assim: você não sabe nada, você não casou, você não sabe o que é isso. Agora, quando vai passando os anos, foi se formando no Brasil inteiro
um novo tipo de gente, frustrada e sem saber por que estava na igreja. Por incentivo do Mário, há anos atrás, eles formaram um retiro nacional chamado 27+. Os que têm 27 e não casaram, eles fazem o retiro deles na tentativa de descobrir qual é o lugar deles na igreja. Porque na nossa visão não há lugar para eles. Eu fui nesse retiro, o Mário me avisou, Marcos, cuidado. Não, ele não disse cuidado, ele disse, Marcos, você vai encontrar muita gente ferida lá, porque o Mário já tinha ido, o Mário conhece essa gente bem. Mário foi que animou eles a começarem esse grupo. E Mário me disse, você vai encontrar muita gente ferida. Eu fui lá nesse retiro e preguei. Fiquei 2 ou 3 dias pregando isso. Falando essas coisas. Eles estavam de olhos esbugalhados, como quem não quer acreditar no que está ouvindo. Estavam com dificuldade para entender. Uma irmãzinha me disse, Marcos, você está dizendo então que nós somos igual aos casados? Eu digo, não, você não está entendendo nada. Se você quiser ficar inferior, case. Se você quiser descer de nível no reino de Deus, case. Porque o Senhor está dizendo que aquele que não se casa para se dedicar ao Senhor é superior. E mais, vou dizer para vocês, vocês estão aqui se considerando como a sobra. Quando vocês estão entre as maiores glórias de Cristo na igreja. Irmãos que têm condições de casar, e que já chegaram aos 27, 28, têm trabalho, condições de sustento, recebem pressão, e tem que dizer para os adultos, calma, eu estou orando, eu não estou com pressa. Que glória esses irmãos, que não casaram porque não receberam ainda a direção do Senhor. E que dizer das irmãs? Quantas irmãs tem na igreja que se tivesse no mundo tinham arrumado 10, 15, 20 maridos, 20 homens correndo atrás dela, mas estão num contexto diferente e não se casam por causa de Jesus. E viram gente de terceira categoria, quando a luz das Escrituras está aqui, são superiores, são a glória da igreja essa gente. Então, amados, eu estou também em parte aqui cumprindo minha promessa para eles. Todos nós, e por favor ensinemos isso à igreja toda, tiremos nossa mão, nossa pressão de cima dessa gente. Nunca mais se diga no nosso meio, rapaz, cadê? Não vai achar menina? Quem está parado aí? Nunca mais. Porque isso não é pensamento do Senhor. Isso não vem da mente do Senhor. E isso ajudou a criar muitos problemas no nosso meio. Eu ouvi lá nesse retiro coisa que eu não imaginava poder ouvir. Amados, o tom que eu falo é da preocupação com o assunto. Não é um tom de repreensão a vocês. Se alguém tem que ser repreendido por essas coisas, somos nós. Nós que ensinamos a igreja nessa direção. Então, meu tom aqui é, eu estou até meio indignado comigo mesmo, porque como é que eu deixei esse assunto 4 anos enterrado ainda? E não fui corrigir isso na igreja. Então, o meu tom não é de repreensão a vocês. Porque nós mesmos criamos, e eu fiz muito disso no passado. E aí, cara, onde é que você vai arrumar uma menina? Quantas vezes eu fiz isso? Só que eu me arrependi disso. E não disse para a igreja. Não falei para a igreja. E o tom com que eu falo para vocês está isento de repreensão, mas está cheio de urgência. E de comunicar a importância dessa correção.
nossos jovens, se vão ser o que nós esperamos que eles sejam, o que Deus está plantando na sua igreja, nossos jovens têm que deixar de receber essa pressão e têm que ser claramente instruídos. Jesus é suficiente.